Então, bora lá para mais um fechamento de mercado. Hoje vamos estar analisando aí, como sempre, o nosso Nasdaq referente ao dia 31, tá? Fechamento aí de mercado, fechamento do mês, fechamento da semana. Coisa linda, o mercado se movimentou hoje de uma forma bem interessante, tá? Vamos trazer aí os gatilhos dentro do nosso operacional, toda a nossa leitura. Se você for novo aqui no canal, peço que você se inscreva. Caso goste do conteúdo, deixe um comentário para nós, beleza? Aqui eu posto todos os dias úteis os vídeos de fechamento, onde você pode estar aprendendo junto comigo uma leitura extremamente objetiva, trazendo aí o price action puro, tá? A leitura de contexto e usando as ferramentas de Fibonacci como retração e expansão e também os auxílios, né, das médias móveis, beleza? Então, vamos lá, meus amigos. Aqui estou no gráfico de 5 minutos, como sempre. Vou começar aqui um pouco da leitura do pregão anterior, vou colocar uns 15 minutos para a gente enxergar os candles, né? O mercado andou bastante. Então, olha só, ontem, né? O mercado acabou trabalhando aqui, ó, esse pivô, nesse baita desse pivô, tá? Onde o mercado jogou uma mínima, puxou forte na alta, fez uma correção. A partir do momento que o mercado rompeu, ele acabou ativando alvos aqui para cima. E também, né, o mercado acabou rompendo esse topo, meus amigos. Ou seja, no pregão ali do dia 29, o mercado tinha deixado aí esse topo, né? Onde o mercado também tinha deixado essa mínima. Então, o preço acabou rompendo esse topo, deixando uma baita de uma volta em V, tá? Acabou rompendo e fez uma troca de polaridade e veio para cima. A partir do momento que o mercado veio para cima, ele basicamente deixou alvos pendentes aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui essa projeção. Essa projeção foi justamente a máxima de hoje, tá? Então, antes da abertura, né, do overnight ali, ó, que inclusive foi justamente aqui, sem gap, né, tá basicamente ali colado no preço, a gente já tinha a ideia, beleza, desse alvo pendente, tá? Então, se a gente trabalhar aqui novamente a projeção dessa mínima para essa máxima aqui que foi rompida, perceba que o alvo, tá? Esse alvo aqui, ele acabou ficando pendente, tá? Então, o preço, né, ontem o seu fechamento foi aqui e hoje, né, dia 31, obviamente que o mercado abre no dia 30 mesmo, tá? Então, a abertura do overnight foi aqui e aí o mercado passa ali pela seção de Londres, na verdade pela seção de Sydney, depois Tóquio, depois Londres e aí sim New York, tá? Então, o mercado acabou abrindo aqui, né, dia 30 no overnight e aí simplesmente o mercado deu continuidade, tá, desse movimento, beleza? Que tinha deixado no pregão anterior, basicamente, uma cunha ascendente, né? Então, o mercado acabou dando continuidade ao movimento, chegou nessa região de máxima, acabou fazendo uma micro correção dessa última movimentação, tá? Deixa eu tirar aqui essa fibra. Então, deixa eu colocar nos 5 minutos, que aí a gente já, né, deixa mais clara essa movimentação. Show! Então, o preço acabou deixando a mínima, né? Puxou forte, beleza? E aí depois que ele puxou forte, basicamente aqui, ó, pela leitura do mico, nós temos o que? Um movimento forte de alta já na abertura do overnight, o mercado fez uma correção, tá? Veio fazer uma volta em V dessa última movimentação, acabou que não rompeu, no entanto ele fez outra correção. Então perceba que ele abriu, deixou um fundo mais alto e em seguida deixou um fundo mais alto, ou seja, aqui ele fez dois pullbacks, né, antes de romper essa máxima. A partir do momento que o mercado rompeu, nós tínhamos aqui, ó, a projeção para fazer desse topo, tá? Na verdade dessa mínima para esse topo, né, a gente faz essa projeção, beleza? Então, a princípio, né, nós tínhamos essa projeção aqui, ó. Então perceba que o mercado acabou pagando, primeiro alvo, segundo alvo o mercado acabou pagando e sentindo, beleza? E o terceiro alvo foi justamente a máxima desse movimento, onde o preço acabou fazendo uma correção. Interessante, né, essa correção aí, porque a gente pode trabalhar também a retração de fibra, tá? Então, perceba, né, que o preço acabou corrigindo 61 e essa correção de 61 também se deu justamente uma troca de polaridade, tá? O mercado ativou uma tendência de alta, né? Uma troca de polaridade justamente nas regiões de topinho,
onde o overnight ali acabou precificando, né? Nivelou esse topo. No entanto, depois que rompeu, o que era uma região de resistência acabou se tornando uma região de suporte, tá? Onde o preço fez uma correção até 61. Aqui a gente percebe, né, a presença de indecisão, a presença aqui também de defesa dos compradores, né, porque a gente vê aqui, ó, pavio, né, mas logo em seguida o preço acabou fazendo um micro pivô de alta, né, claramente. Os candles que eu vou destacar aqui, ó, esse candle foi um candle de força, logo em seguida o preço veio para baixo, né? No entanto, o mercado acabou soltando mais um outro candle. Então aqui nós temos um micro pivô de alta, tá? Então, a partir do momento que o mercado rompeu esse micro pivô de alta, ele deu característica a uma possível volta em V justamente dessa máxima para essa mínima. Tá? Então, a gente percebe, né, claramente que o mercado de fato veio para romper. No entanto, né, após esse rompimento, o mercado acabou fazendo uma correção novamente dessa última movimentação de alta. Tá? Então, se a gente trabalha o fractal, né, dessa mínima, tá? Dessa mínima para essa máxima, perceba que o mercado acabou chegando na região de 61, acabou sentindo novamente e trazendo mais uma ideia, né, de defesa dos comprados. Aqui a gente percebe claramente pavio, né, inferior às sombras ali dos candles e novamente, né, um candle positivo, em seguida dois candles negativos, mais um candle positivo, ou seja, o mesmo fractal que aconteceu aqui de micro pivô acabou acontecendo aqui, e aqui foi até muito mais interessante porque acabou deixando umas falhas, né? Falha de continuidade num movimento de baixa bem interessante. E também nós vemos o quê? Que o preço tem acabado de romper essa região de topinho, aonde a partir do momento que o mercado rompeu essa região, que era resistência, acabou se tornando suporte novamente. Então foi um fractal, né, a princípio, bem interessante de se identificar, tá? Inclusive aqui é bem fácil de identificar essa movimentação, tá? E acabou que o preço, né, deixou um alvo pendente justamente, né, dessa primeira projeção aqui, ó. Deixa eu marcar isso aqui, ó, dessa mínima para essa máxima. O mercado fez uma volta em V, rompeu, deixou um alvo pendente, fez uma correção. A gente já viu que foi região de 61 junto com essa troca de polaridade. Aqui tem defesas de compradores. O mercado fez um micro pivô de alta. A partir do momento que o mercado micro pivotou, né, ele veio novamente fazer uma volta em V desse último movimento de baixa. No entanto, esse movimento de pullback era justamente para que o mercado conseguisse pagar alvo desse espelhamento de volta em V, tá? Então, a gente percebe que de fato o mercado fez essa volta em V, né? Fez essa primeira volta em V. No entanto, se a gente projeta esse movimento, a gente percebe que o mercado acabou que não foi a princípio, né? Após esse micro rompimento desse primeiro espelhamento de baixa, de alta, né? Perdão. Então, nós tivemos aqui um espelhamento de alta também, né? Com um alvo pendente. O mercado fez outro movimento de correção. É interessante até a gente trabalhar a retração também dessa última movimentação. Perceba que o mercado respeitou a região de 61. Então, meus amigos, aqui eu já vejo que a retração e o fractal, né, da retração de 61 veio acabando respeitando, né? Então, o cara respeitou 61 aqui, dessa última pernada 61 aqui e dessa última pernada 61 aqui também, tá? Então, olha só, o mercado acabou deixando mais uma micro volta em V. No entanto, aqui a gente percebe que o mercado não conseguiu vir até a máxima, só que nós tínhamos algo pendente ainda, tá? Desse espelhamento, como também desse espelhamento. Tá? Mas aqui foi interessante por quê? Porque o preço acabou rompendo, tá, o movimento anterior, tá, que foi justamente esse fundo. Então aqui eu trago a nossa leitura, né? Então olha só, o mercado fez uma micro volta em V, tá? Não conseguiu capturar a máxima do último movimento. Em contrapartida, nele não ativa, não rompe nem ativa. Em contrapartida, o mercado acaba rompendo a mínima do movimento anterior. E a partir do momento que o preço rompeu essa mínima, aí sim o mercado ativou alvos aqui para baixo. Tá? Então a gente poderia sim de fato projetar esse movimento, tá? Ou dessa máxima para essa mínima. Se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o mercado acabou pagando o primeiro alvo. Esse primeiro alvo, né, se a gente trabalha a retração do dia, tá? Da mínima da abertura ali
do overnight até a região de máximo, olha só onde é que o mercado travou. Justamente no mesmo fractal de retração, meus amigos, região de 61. Então perceba que eu vim trazendo a leitura do contexto do mercado, né? Entendendo as movimentações, entendendo o que o preço vem fazendo, e novamente ele acaba respeitando a região de 61. Por mais que ele acabou ativando uma microestrutura de baixa, tá? No entanto, ele pagou o primeiro alvo do espelhamento de baixa, tá? E novamente respeitou a região de 61. E aqui foi interessante, tá? Também porque se a gente trabalhar aqui a ideia, perceba que o mercado acabou jogando o quê? Um movimento de indução. Ele fez um movimento de baixa, né? Acabou capturando essa faixa de preço, rompeu. A partir do momento que o mercado rompeu, ativou o alvo, ele pagou o alvo. No entanto, nessa faixa de preço, que era a região de 61 e o primeiro alvo desse espelhamento de baixa, perceba que ele fez o quê? Ele fez um forte movimento de baixa, fez uma correção, logo em seguida ele jogou um micro pivô. Esse micro pivô, meus amigos, se a gente coloca aqui um bloco e puxa para o lado direito, a gente percebe o quê? Que foi justamente na região de topinho que foi rompido, e aqui também foi justamente nessa região de mínima, tá? Onde o preço tinha acabado, né, nos mostrar que também foi uma região de 61, trabalhando na retração de todo esse movimento. Então o preço acabou jogando a microindução aqui e logo em seguida veio a resposta, né, de um candle positivo, tá? Nós tivemos outro candle negativo e em seguida mais um candle positivo. Ou seja, meus amigos, aqui também nós tivemos um micro pivô de alta, tá? Sendo ativado vindo de uma região de mínima. Foi muito interessante esse dia, tá? Então o preço acabou retornando, tá, para o movimento de alta, né? E a partir do momento que o mercado rompeu esse topo, a gente também poderia projetar. No entanto, a projeção que estaria pendente, né, seria justamente do início da nossa leitura, que foi justamente desse fundo. O mercado a partir desse topo ele caiu, né, fez uma correção e rompeu. A partir do momento que o mercado rompeu, eu já tinha dito, né, que nós tínhamos alvo pendente. Então o preço acabou fazendo a primeira correção desse do movimento em alta, então ele fez um pullback, depois ele fez o segundo pullback e aí sim ele vem pagar alvo, tá? Então se a gente projeta, meus amigos, dessa mínima para essa máxima, olha só, se a gente projeta, perceba que o mercado acabou justamente fechando o candle ali, ó, justamente no preço, e a abertura do próximo candle foi justamente lá. Se a gente projeta dessa mínima para essa máxima, e a gente joga o primeiro alvo, perceba que o primeiro alvo está justamente na máxima do dia. Meus amigos, não é coincidência, tá? Se a gente projeta dessa mínima para essa máxima, o que o mercado fez? O mercado deixou uma máxima, fez uma mínima, voltou em V, rompeu. Se a gente projeta, obviamente, né, o preço ficou a projeção ficou um pouco mais acima, mas no entanto, isso aqui é uma região, tá? Então ficou faltando pouca coisa para o preço buscar também, né, a projeção dessa volta em V. Então eu vou excluir essa marcação, tá? Por quê? Porque também nós temos aquela primeira projeção, né, trabalhando do dia anterior. Deixa eu colocar no gráfico de 15 minutos para a gente conseguir enxergar os candles, tá? Não interessa o tempo gráfico, mas se a gente projeta aqui, ó, dessa mínima para essa máxima e a gente projeta o primeiro alvo, olha lá, perceba que o primeiro alvo, né, dessa projeção maior, uma visão mais macro, é justamente a região de topo que o preço, né, hoje acabou formando. Deixou um topo, deixou o segundo topo, deixou o terceiro. A abertura dos futuros foi justamente para violar essa região, pagar alvos dos espelhamentos que a gente já tinha trabalhado, como também, deixa eu colocar no gráfico em 60 minutos, essa faixa de preço, tá? Se a gente tira o zoom do gráfico, coloca no gráfico de 60 minutos, nós percebemos que essa faixa de preço aí basicamente é uma região de troca de polaridade, né? Nós tínhamos um fundo onde o preço acabou rompendo e aí basicamente ele trabalhou abaixo desse preço, né? Então olha só, a gente tem aqui, ó, a presença de vendedores, né, nessa faixa de preço, tá? Então hoje foi muito interessante, beleza? Vou voltar lá para a leitura do preço atual. Então a gente já entendeu que essa faixa de preço aí é uma faixa de preço interessante, onde o mercado já tinha deixado, né, para nós basicamente
topos, né, onde o mercado não estava conseguindo basicamente romper, ó. De fato rompeu, mas rompeu para pagar alvo, e aí ele captura toda essa faixa de preço, tá? O candle vira um candle negativo, né? Obviamente que aqui, ó, se a gente coloca aqui o mouse em cima do candle, é justamente o candle das 10,5, ou seja, o candle que abriu os futuros, tá? Então nós tivemos essa mínima, o mercado acabou puxando para cima. A partir do momento que o mercado puxou para cima, a gente percebe, né, que esse candle ele acaba devolvendo uma intensidade muito forte, porque ele acaba rompendo a máxima do candle anterior, vira um candle negativo e fecha muito forte, quase abaixo da mínima do candle anterior. Tá? Então aqui é interessante a gente trabalhar também com as médias móveis. Por quê? Porque, meus amigos, nós temos a nossa leitura, né, de sempre. Tá? Então, olha só, nós tínhamos aqui, né, o mercado pendente de alva, onde de fato o preço foi pagar. No entanto, a gente tem uma volta em V, onde dessa última volta em V ele não conseguiu, né, atingir o alvo. Né? Obviamente que se a gente considerasse, também seria válido. Tá? Então, o preço acabou deixando aqui, ó, um fundo do movimento anterior, onde o preço acabou rompendo. Quando o preço acabou rompendo esse fundo, nós poderíamos trabalhar a projeção, e aí vai ser bem interessante aqui agora, tá? Trabalhando aqui, ó, dessa máxima para essa mínima, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o primeiro alvo, o candle chegou bem forte, tá? E a partir do momento que o mercado rompeu com o candle seguinte, a gente poderia trabalhar, a gente poderia trabalhar o segundo alvo desse espelhamento, tá? Então perceba que a mínima de hoje, tá, é justamente, tá, é justamente o segundo alvo desse espelhamento. Como já não se bastasse, meus amigos, se a gente trabalha aqui a retração, tá? A gente tem duas retrações aqui, ó. Primeiro, né, a gente pode trabalhar a retração desse último fundo, né? A gente percebe que de fato o mercado acabou subindo nesse aqui, ó, é todo um movimento, tá? Então a gente poderia trabalhar também essa retração dessa mínima para essa máxima, a máxima do dia. Perceba que o mercado acabou chegando aonde? Justamente na região de 7.640. E como foi que ele chegou? Tá? De forma reta, ou seja, esticada. O preço chegou lá de forma esticada. Então, aqui, meus amigos, quem acompanha o canal sabe que é um setup do nosso operacional. O mercado, após chegar na região de 7.640 de forma esticada, provavelmente eu vou olhar, né, para uma região que eu posso estar me posicionando na compra ou na venda. Tá? Obviamente que aqui seria no cenário comprador. Como também, deixa eu colocar no gráfico de 15 minutos, olha só, como também a gente poderia trabalhar a ideia do mercado esticado, tá? Então, eu também sempre falo, após o mercado trabalhar de forma esticada, eu vou sempre olhar para a região 38, tá? E não foi diferente se a gente trabalha aqui, ó, dessa mínima, perceba que o mercado foi reto, literalmente, fez um micro pullback, né, em amplitude desse último movimento, e aí novamente ele foi reto, tá? Então perceba, né, que o mercado trabalhou de forma esticada aqui na visão do 15 minutos. Se a gente coloca no gráfico de 1 hora, então perceba que esse gráfico não tem correção nenhuma. Tá? Então, se a gente joga no gráfico de 15 e trabalha aqui a retração, não interessa, né, o tempo gráfico, beleza? Olha só, o mercado acabou chegando aonde, meus amigos, na região de 38, ancorou nas médias de 200. Se a gente trabalha da mínima do dia anterior, tá? Aí sim fica justamente em cima da região de 38. Como também é a região desse último topo, meus amigos. Olha só, que o mercado acabou rompendo, fez uma troca de polaridade rasa, né, um pullback raso, subiu, e hoje ele acabou fazendo um pullback mais profundo desse último movimento inteiro. Tá? Então, nós tivemos, né, uma baita de uma oportunidade aqui, ó, com esse setup, tá? Setup do que? Da região de 38, após o mercado chegar de forma, após o mercado trabalhar de forma esticada, como também a gente, novamente, né, vou tirar aqui a retração, se a gente trabalhar a retração desse último fundo prévio até a região que é a máxima que o preço conseguiu atingir, ele acabou chegando de forma esticada, tá? Na região de 38. Então aqui foi duplo setup, tá? Olhando o mercado esticado até a região de 38, como também a região de 7.040, trabalhando desse último fundo, tá? Então foi bem interessante, né? E também, né, nós temos algumas confluências, tá, meu amigo? Não tem para ninguém, tá?
nós temos a região de 38, nós temos a região de 7640, nós temos a média, né, de 200 aqui pelo 15 minutos, tá? Se eu jogar no gráfico de 60, até que as médias, a média de 50 não veio, né? Mas é isso, o preço. E aqui também nós tínhamos, né, essa projeção, tá? Ó, o segundo alvo dessa projeção, onde o preço acabou chegando de forma esticada. É muito difícil o mercado pagar o terceiro alvo de forma reta, né, dentro de uma faixa de preço onde é interessante, tá? Porque nós tínhamos troca de polaridade, não só desse topo, né, que foi rompido, como também desse topo aqui, ó. Tá? Então, até se eu vou duplicar aqui essa faixa de preço, olha só, perceba, né, que o preço foi justamente ali, tá? Então, aqui nessa faixa de preço, né, nessa mínima, o preço acabou trazendo um candle, né, dentro do nosso aí operacional, que foi um candle PFR, né, mesmo candle que apareceu aqui, ó, na ponta vendedora. Por que é o mesmo candle? Porque ele rompe a máxima do candle anterior, se torna um candle negativo, vem para baixo. Esse daqui, ele faz a mesma coisa, ele captura a mínima do candle anterior, né, trabalha negativo, vira um candle positivo e fecha forte na alta. A partir do momento que o mercado fechou forte na alta, né, através deste candle, ele acabou fazendo um movimento de correção. E aí, meus amigos, novamente, após o mercado trabalhar de forma esticada, reta, eu sempre vou olhar para a região de 38. E essa correção se caracterizou justamente, tá? Se a gente trabalhar aqui a fibra dessa máxima para essa mínima, se caracterizou até a região de 38, né? A princípio, essa retração foi até a região de 38, tá? Porque o mercado anteriormente trabalhou de forma esticada, tá? Então aqui o mercado acabou trazendo, né, também uma possibilidade de venda, né, justamente no micro pivô de baixo, ó. Deixa eu tirar aqui a FIBO, região de 38, a gente já viu, tá? Então o preço acabou trazendo, né, um micro pivô de baixo. Nós temos esse candle negativo, nós tivemos dois candles positivos, em seguida o preço saindo das médias com esse candle negativo, ele micro pivotou, tá? Então a partir do momento que o mercado micro pivotou, ele tinha como alvo, né, a região de mínima, tá? Então o preço acabou vindo para baixo, no entanto não conseguiu capturar a mínima do dia, e aí simplesmente ele micro pivotou na alta novamente, aonde ele fez uma volta em V, tá? Da última movimentação, e aqui já entra a nossa leitura premium, tá? Então nós temos o que aqui, ó, basicamente uma recuperação de baixa, uma volta em A, onde o preço não consegue capturar a mínima do movimento anterior, ele deixa um topo. Em contrapartida, se o preço não consegue romper essa mínima nem ativar alvos para baixo, possivelmente após o rompimento dessa faixa de preço, né, desse topo, ele paga alvos aqui para cima. Então o preço de fato rompeu, fez um micro pullback e aqui ele acabou alinhando as médias para cima, né, através deste candle, ele acabou vindo para cima para pagar algo desse espelhamento de alta, tá? Então aqui nós temos a nossa projeção, meus amigos, tá? Se a gente trabalha aqui, ó, dessa mínima para essa máxima e projeta o primeiro alvo, perceba que o primeiro alvo foi justamente, não, meus amigos, não tem para ninguém, não tem para ninguém. É impossível de você ter chegado até agora e não ter aprendido nada aqui comigo. Só agradeço pela sua audiência, tá? O preço acabou pagando esse espelhamento de alta, tá? Trabalhou de forma lateral, tentou vir para cima novamente, né? E aqui ele acaba tomando uma paulada aí para baixo, né? É interessante também a gente trabalhar a retração de todo o movimento do dia, tá? Então, se a gente trabalha aqui, ó, o preço acabou respeitando a região de 61, como também o preço acabou respeitando essa faixa de preço, ó, que foi justamente, né, as regiões de fundo, tá? Então, o preço acabou respeitando aqui, ó, uma vez, aqui duas vezes. Depois que rompeu, a gente vê que o mercado respeitou uma vez, depois respeitou a segunda, tá? Então, aqui também, eu vou trazer isso aqui, meus amigos, não tem para ninguém, olha só. Nós temos o que aqui? Novamente a nossa leitura, deixa eu tirar aqui as médias. Show. Nós temos o que aqui, ó? Desse topo, né, para essa mínima, nós temos um movimento de volta em V. Ele rompe, mas não consegue ativar alvos aqui para cima. Em contrapartida, ele acaba deixando uma mínima anterior, e a partir do momento que o mercado não consegue romper para ativar alvos, se ele vir para baixo romper, ele acaba ativando alvos aqui para baixo.
Então, nós temos um mix espelhamento em baixa, tá? Se a gente trabalha aqui ó, dessa máxima para essa mínima e projeta o primeiro alvo, meus amigos, você tá maluco. É isso aí. Te convido para você participar de todos os vídeos, né, que eu posto aqui. Esse próximo mês aí, mês 8, promete muita coisa. Vamos dar continuidade à nossa leitura, beleza? Eu vou trazer aqui os candles gatilhos dentro do nosso operacional, tá? Então, o primeiro candle gatilho foi esse candle, tá? Aqui, para mim não ser congruente, ele estava na cara da média de 9, no entanto, a gente tem as médias todas emboladas, tá? Então, eu acabo desconsiderando a média, tá? Primeiro candle gatilho na ponta vendedora, na ponta compradora nós tivemos esse candle, tá? Um candle PFR, região 38, várias confluências aqui a gente viu, segundo alvo, região 38, região de 7,640, médias de 200 ali no gráfico de 15 minutos. Depois nós tivemos na ponta vendedora, né, no pullback de média, esse candle micro pivotando, tá? Depois nós tivemos na ponta compradora esse candle que acabou micro pivotando para alta, com a ideia, né, de que se o mercado não veio capturar a mínima, possivelmente ele pode romper a região da máxima anterior e pagar alvos para cima, e foi o que o preço fez. Depois nós tivemos esse candle, né, pullback de médias, após o rompimento dessa região de topo, como alvo o espelhamento da volta em V, tá? E só isso, meus amigos. Aqui não teve trade algum. Poderia trabalhar a ideia da venda desse candle aqui, mas aqui já é final de pregão, tá? Então nós tivemos um candle, 2, 3, 4, 5 oportunidades, tá? Duas oportunidades na venda, a melhor foi o trade de abertura, né? No entanto, esses dois candles aqui também foram bem interessantes, tá? Até se a gente for trabalhar aqui, meus amigos, a projeção, tá? Olha só, eu vou projetar aqui, ó, da máxima para o fechamento desse candle. O mercado pagou praticamente 3R, tá? De retorno, show. Se a gente projeta esse candle aqui, ó, dessa mínima para o fechamento dele, olha só, o mercado pagou de fato 3R, tá? Se eu projetar dessa máxima para essa mínima, que esse aqui foi um candle gatilho, o mercado pagou 2R, né? Aqui consideramos 2Rs e meio, show. Se a gente projeta esse candle aqui, ó, dessa mínima para essa máxima, que foi um candle gatilho, o mercado pagou também 2,5, tá? Se a gente projeta o próximo candle, né, que foi justamente dessa mínima para essa máxima, perceba que o mercado pagou quase 5R, tá? Aqui deu 4,5 mais ou menos, beleza? Então, bem interessante aí, tá? Hoje foi um dia que eu não operei, dia 31, sexta-feira, mas estou aqui, né, trazendo a ideia, tá? Então, imagina, se o cara compra aqui, aí depois vai ter que ver que a região de 38 é uma região interessante, né, para venda, porque o mercado acabou trabalhando de forma esticada, então aqui dentro do meu operacional eu vou ver, né, a retração de 38 como uma retração forte após o mercado trabalhar de forma esticada. Ninguém fala isso, tá? Ninguém fala isso, mas eu falo, beleza? Então, antes do mercado chegar na região de 38, né, na verdade chegou lá na região de 38 pagando esses 2R aqui, né? Ó. Na verdade ele nem pagou, ele pagou 1,5 até essa região de 38. Então, aqui nesse trade, se eu tivesse pegado 1,5, quase 2R, eu colocaria no 0 a 0, o mercado iria me tirar, tá? E aí eu ia olhar se eu ia reverter minha mão aqui, tá? Nessa região de 38, beleza? Eu ia ficar com a posição de compra no 0 a 0, a partir do momento que o mercado revertesse, né, na região de 38, o micro voltando, eu iria vender, ia colocar um alvo 2 para 1 ou na região da mínima do dia. Tá? Então, 2 para 1 a gente já viu que o mercado pagou, né? Desse candle aqui, ó, para o fechamento dele. Olha só, pagou 1,5 na verdade, né? Na verdade, não coloquei ali para o fechamento, coloquei da máxima para o fechamento dele, que seria a entrada. Pagou 2R. Aqui seria uma boletada, né? Obviamente que eu poderia colocar no zero e pagar para ver se ele ia vir na mínima, tá? Então, mesmo assim, né, aqui tem uma região muito de confluência, seria mais difícil eu aceitar vir até a região de mínima. No entanto, né, o mercado acabou trazendo um micro pivô de alta,
não capturando a mínima do movimento anterior. Então esse candle aqui, ó, ele poderia sim de fato trazer a possibilidade de compra dentro do nosso operacional, como eu já falei. Então vamos supor, comprei esse candle, depois ele rompeu essa máxima, tinha alvo pendente, o mercado fez um pullback, ancorou na média, a média ali, e aí aqui eu poderia fazer uma adição de contratos, tá? Trabalhando aqui a adição de contrato, trazendo o stop dessa operação para aqui para baixo e indo até a região de alvo desse micro espelhamento aí, beleza? Então, show demais, agradeço aí. Se você gostou do conteúdo, deixa aí seu like, seu comentário.